Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse vídeo é um publi editorial sobre o livro O Dia em que a Morte Morreu de Confusão, da Fernanda Szucharski-Mattenbacher. A Fernanda, que é a autora desse livro, ela é formada em Direito e mestre em Filosofia. E essa formação, com certeza, vai se refletir aqui na temática do livro, desse romance, e também na maneira, na forma, no estilo com que ele foi construído. A primeira personagem com que vamos entrar em contato aqui nesse romance é a Atina, que é uma moça já que nasceu com uma cangalha no pescoço. Não sei se vai dar pra ver direitinho aí na capa, mas ela nasceu com esse objeto que a impede de olhar livremente para os lados e de seguir para os lados, assim como os animais que tem esse objeto aqui no pescoço, meio que enforcando eles para que eles não fujam ou se movimentem para outros lados. E essa cangalha ela vai ser completamente oposta à natureza da Atina, que é uma natureza livre e curiosa. E por falar nessa natureza dela, ela é muito lindamente descrita no início do livro, com belas imagens mesmo. Vou ler para vocês um trechinho aqui, que está na página 9, que diz o seguinte: aquela pequena moça nascera com uma cangalha pregada ao pescoço e com uma pulga atrás da orelha. Era o boi fujão. Nasceu com a condenação própria do destino de quem nasce diferente, o destino de não ser compreendida. Estava presa num mundo que não a bastava, no tudo fora dela. Como um peixe que, tendo nascido no ar, onde podem voar livres os pássaros, não consegue explicar seu nado por não ter água, ainda que ali, por uma força da imaginação, pudesse respirar. E que não compreende, por outro lado, como alcançar o voo tranquilo dos pássaros. Teria que traçar seu próprio caminho e aprender por si a entender seu nado antes de querer explicar para qualquer um. Mas para isso precisaria de um rio, de um mar, de uma lagoa. Então a Atina ela vai sair em direção a esse rio que falta para que ela possa ser quem ela realmente é. E essa inquietude dela vai ser refletida também em todos os outros personagens que fazem parte desse livro. Não tem uma galeria muito grande de personagens, mas todos eles se encontram por uma razão. E sempre estão em um constante movimento, sem rumo pré-definido, em busca de encontrar algo que dê sentido à existência e que responda às perguntas feitas dentro de si mesmos. Então ela vai partir em busca desse rio que a permita respirar e viver. E nesse processo ela vai acabar encontrando o Aristo, que é um jovem apaixonado pelo mar, pelas águas e que gosta muito de poesia. E a Atina vai se tornar uma tatuadora de poesias. Ela vai fazer tatuagens na cidade dela, ela vai ser a única tatuadora de poesias especificamente. Então eles inevitavelmente vão se encontrar e vão acabar se apaixonando e formando um casal. Acontece que o Aristo ele tem muito medo de que as coisas deem errado na vida, especialmente em relação ao amor. O amor dele não cabe nos padrões pré-definidos e ele acha que tem alguma coisa errada com isso, porque não é aquele amor romântico idealizado como a gente está acostumado a ver construído por aí. Um dia, então, enquanto eles caminham juntos, já sabendo desses conflitos todos que existem entre eles, na rua eles vão acabar encontrando um mendigo que acabou de morrer. Se eu não me engano, ele foi atropelado e o nome dele vai ser Beltrano, esse nome que pode ser de qualquer um de nós, né? O fulano, o Beltrano. E ele é um mendigo culto. Embora ele esteja morto, a Atina consegue ainda entrar em contato com ele, ela consegue ver esse personagem, assim como o personagem Baltazar, que também é um personagem que já morreu. E é curioso porque ele trabalhava com maquiagem para cadáver, sabe? Quando alguém morre, aí pro enterro, pro velório, eles maquiam, fazem a maquiagem da pessoa. E aí ele trabalhava com isso e ainda em vida ele desenhou um quadro para a morte. Então ele personifica a morte nesse quadro. Esse quadro vai ganhar uma humanização, uma simbologia também muito forte,
no sentido de representação da morte, e esse personagem do Baltazar, ele vai viver com a morte, ele só sabe viver em relação com a morte. Então, é pela morte que esses 4 personagens vão se unir e ao redor deles vai pairar essa atmosfera do realismo mágico que a Fernanda traz para dentro do livro. E aí tudo começa a acontecer então. O que acontece? Existe uma alternância de narrador aqui e ali que vai criando situações em que cada um desses personagens tem que lidar com as mesmas questões de caráter intrínseco ao homem. O amor, o medo, a felicidade e a morte. E como são questões muito subjetivas, cada um vai ter o seu modo de pensar e de lidar com elas, mas nenhum deles tem uma resposta satisfatória para isso. Nós não temos mesmo, né? Essas são questões muito pessoais, muito particulares e que não foram solucionadas até hoje. O que acontece é que esse romance, para mim, se eu tivesse que classificá-lo, eu classificaria como romance das perguntas. Tudo aqui funciona e gira em torno das perguntas. É como se a vida dos personagens tomasse a forma de um ensaio adorniano. O Adorno era um filósofo que, de um modo bem resumido, ele definia o ensaio como gênero como uma espécie de texto que é suscitado por uma pergunta e que vai sendo desenvolvido na tentativa de responder essa pergunta, mas não é necessário que você consiga respondê-la. E eu acho que, nesse sentido, esse livro é com certeza um romance de perguntas e uma espécie de ensaio adorniano. É como se a vida dos personagens, a cada dia, fosse um novo empreendimento em direção a responder as próprias questões, essas perguntas subjetivas levantadas por eles, querendo ou não, é algo que está dentro deles e que eles não podem evitar de sentir. Às vezes, algum personagem se aproxima de uma resposta, mas logo em seguida ele se vê contestado pelo outro ou por alguma situação que nega a conclusão a qual ele chegou. Eles são personagens passíveis de mudança a todo momento, eles são bastante instáveis, digamos assim, e eles vão debatendo as suas diferentes concepções. Vai ser impossível um entrar na verdade do outro, e isso fica claro desde o início. Eles vão dialogar sobre questões existenciais e, com isso, pouco a pouco, em um movimento que para mim foi um tanto quanto confuso, e aqui eu abro um parênteses, a gente tem a confusão aqui no título, então pode ser que a forma, o estilo narrativo desse livro tenha sido intencionalmente criado de maneira confusa. Só que isso não fica claro aqui. Então, às vezes, dá a impressão de que talvez o texto pudesse ser escrito de uma outra maneira, ser revisado um pouco, mas é isso, a questão fica em aberto se isso foi intencional ou não. Então, pouco a pouco, a partir dessas questões, a partir desse existencialismo aqui que vai ser levantado, eles vão eliminando a morte. Eles têm uma vida filosófica, porque a filosofia seria a arte da pergunta. Uma das definições da filosofia seria a arte da pergunta, o amor pelo saber. E é isso que é por esse fio que a vida deles, na verdade é por essa base que a vida deles vai ser sustentada. Eles têm uma vida muito filosófica. A morte, então, ela vai morrer pelo constante renascimento das inquietações filosóficas desses personagens, que por conta delas, dessas inquietações, elas permanecem em ininterrupto movimento e infinita vida. Então, a única maneira que existe, e eu acho que essa é a única conclusão que os personagens conseguem chegar, ou pelo menos que eu, como leitora, consegui chegar da leitura desse livro, é que a única maneira da gente matar a morte, ou desviar da morte, evitar a morte, é pelo movimento que é gerado pelas perguntas, pela reflexão, pelo movimento constante. A gente não tem uma definição. O ser humano não pode ser definido porque a gente está em constante processo de ser. Isso me lembra bastante, essa questão me lembra bastante Grande Sertão Veredas, né? A ideia da travessia, da gente aprender a viver, que é o viver mesmo. E é isso que vai estar em jogo aqui. Vou ler mais um trechinho que está na página 36 e que eu acho que explica um pouco isso que eu estou tentando defender aqui a respeito do livro, e que é o seguinte, vamos lá. 36. Nós não somos as condições estáticas que nos configuram, mas o que sobra depois de cada transformação, de cada morte.
O que somos está no movimento, no que se faz com essas condições todas. Só que isso ele ainda demoraria muito para compreender. Então, a vida está nesse movimento de se fazer e de compreender que estamos em constante processo de formação. Eu acho que esse livro vai agradar bastante leitores que gostam de sair da zona de conforto, que gostam de um desafio, por ter essa estrutura, esse estilo um pouco confuso mesmo, como já está dito aqui no título, e também porque vai fazer você refletir junto com os personagens a respeito das suas próprias questões. Então foi isso, muito obrigada, Fernanda, por ter me enviado o seu livro. Essa é uma publicação independente e esse vídeo é um publi editorial que eu fiz com muito carinho e que reflete integralmente a opinião do Literatame. Se você tem interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar o link aí embaixo. Te agradeço por ter assistido ao vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso tenha ficado interessado. Acompanhe o Literatame nas outras redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!